E aí, qual que é qual que é o assunto dessa aula, assim? Nessa aula eu tenho que falar de três coisas. Eu tenho que falar sobre o NLA, que é o sistema de edição não linear de animação do Blender. Não porque a gente vai usar ele, mas porque ele pode gerar uma poluição no CFDX. Eu tenho que falar de Bake, de Action. Bake de Action, ele é útil para às vezes sanar alguns problemas entre escala de rig, escala de personagem. Ele também libera os constraints para a gente, ou seja, eu posso me livrar dos constraints, dos bones excessivos. Ele consegue deixar o modelo mais leve às vezes também. E eu vou falar um pouco sobre exportar o FBX mesmo, sobre as configurações para a gente exportar o FBX para Unity. Né? Então são esses três elementos que eu tenho que falar com vocês. Então, deixa eu apagar aqui. E aqui, ó, se vocês olharem aqui meu personagem ele tem os ciclos aqui separadinhos, todos salvos, né, todos com o datablock, né? E o boneco ele parece que tá tipo certinho para exportar, só que se eu for no NLA aqui, ó, se eu for no NLA, o meu NLA ele não vai estar limpinho, ele vai estar com algumas ações separadas lá. Então se eu vier aqui, ó, meu NLA tem aqui embaixo, né, dois actions associados aqui a essa pilha. E o problema desses actions aqui é que eles podem ir duplicados para o FBX como uma ação dessa interface. Ou seja, eu posso chegar lá com dois patch angry e dois patch walk, que é só sujeira de arquivo, assim. Ele, ele, ele não ajuda, né? E ainda pode gerar bug, porque você pode estar referenciando o action duas vezes de pontos diferentes. Então ele pode virar um bug, ele pode virar uma sujeira no seu arquivo. Você pode corrigir um walk, mas está usando o outro, e aí você não consegue localizar qual que é o walk certo. Então nunca é bom ter informação duplicada. Tá? Então, só para explicar o que está acontecendo aqui, ó, o que é isso aqui? Ó? Vamos lá. O que é isso aqui? Vamos lá no Action Editor. Vou voltar aqui no Dopsheet e vou pegar um Action aqui. Ó. Quando eu estou aqui no Action Editor, trabalhando no Action Editor, e eu crio um ciclo, né? Eu crio, por exemplo, eu tenho o meu idle, né? E meu idle, ele pode ficar repetindo e ele pode misturar com outras ações, né? Dentro do Blender, que é um software de animação, significa que eu posso ter uma série de ciclos do meu personagem e na hora de fazer a cena eu só editar esses ciclos para ele compor né, compor uma cena, né, para ele compor as ações de uma cena. Então eu tenho a opção aqui no próprio Action Editor de mandar esse action para o NLA. Se eu clicar aqui, ó, vai parecer que eu limpei minha ação, mas eu não limpei minha ação. O que eu fiz aqui foi pegar a minha ação e jogar ela lá pro editor de vídeo para um canal. Então essa ação ela veio parar aqui, ó. E porque essa ação veio parar aqui na pilha, ela já está, vamos por assim, poluindo meu arquivo, né? Ela está poluindo meu arquivo. É fácil de descobrir se o seu arquivo tem isso, né? É fácil descobrir se o seu arquivo ele tem essa essa sujeira, porque o próprio Outliner te mostra aqui, ó,
no espaço de configuração dele se ele possui NLA tracks e quais tracks são e quais actions que estão nessa pilha, tá? E é essa informação que eu quero limpar. É essa informação aqui que eu quero me livrar dela, né? Então, vamos voltar lá no NLA. Vou voltar no NLA. E aqui, ó, eu não quero apagar só eu não quero apagar só o action que está aqui, tá? Eu também quero apagar esses canais aqui, ó, para que o meu personagem aqui no Outliner ele não tenha essa informação adicional, tá? Então, isso é a minha meta, assim, é limpar o meu NLA, deixar ele limpinho, assim, para na hora que eu exportar o meu boneco, ele não ter ciclos repetidos, ele não ter reincidência de ciclo, tá? De novo, tem outros lugares que a gente vai configurar isso, mas um arquivo limpo ele é menos suscetível a erro, né? Então é bom ter um arquivo limpinho, tá? O NLA é super legal, tipo assim, ele não é um problema, ele é um negócio útil para quem faz animação no Blender. Deixa eu mostrar ele funcionando aqui, ó. Se eu vou pegar meu idle, vou pegar meu idle aqui, ó, e vou ampliar o tempo dele aqui e vou adicionar aqui um outro action, tipo um run, e vou editar esses dois aqui juntos. Então eu tenho a minha tirativa aqui, né? Eu quero repetir ele umas 10 vezes e eu quero misturar ele automaticamente com, com as outras camadas. Então, se eu vier aqui no Blender, eu consigo, por exemplo, passar de uma ação para outra ação. Então, assim, ele serve para editar esses ciclos, né? Ele serve para fazer uma cena de animação aqui. Deixa eu pegar esse aqui e, sei lá, o Patch Angry. Então, tipo assim, eu consigo pegar dois ciclos e misturar eles aqui, e eu consigo calcular a variação intermediária entre eles. Então, ele é super útil para quem faz animação no Blender, né? Mas para quem faz jogo e vai usar a edição dessas ações no motor, ele vira só uma informação excessiva, tá? Então, quando você for preparar o arquivo para mandar o FBX, é bom você vir ou no NLA e conferir essa informação, né? Ou vir no próprio Outliner e conferir essa informação, tá? É bom você ter essa certeza de que essa interface está limpa, certo? Então, esse é o primeiro ajuste que eu quero fazer no meu arquivo, né? O primeiro ajuste que eu quero é só deletar. Inacreditavelmente, é só selecionar e deletar. Então, eu vou reabrir aqui, ó, porque eu quero mostrar para vocês, né? A única coisa que está acontecendo aqui, ó, é que se eu vier deletar aqui primeiro, eu não estou conseguindo, porque aqui ele está trancado. Então, se ele estiver trancado, ele não vai apagar.
E eu não quero apagar só isso aqui, eu quero apagar isso aqui inteiro, ó. Então, o interessante é você apagar por aqui, ó. Você apagar não pelas trilhas, mas pelos canais aqui, ó. Pelo stash mesmo, tá? Aí é só apertar o X ou delete, que ele fica limpinho. Nade isso em todos os objetos, na verdade. Você vai deixar todos os objetos limpos. Que aqui você está vendo que eu tenho a cabeça, o rig, então todo objeto que tiver aqui, que estiver usando essa trilha de canais, você vai limpar os action stashes dele. Né? É bom que ele fique assim como no action, ou, né, ou no action, ou só o action ativo. Né? Ou só o action ativo, que seria o caso do chegar aqui no NLA, e aqui ó, é só o action ativo, é só o que está selecionado. Ou seja, ele não tem aquela pilha de canais, esse é só o action que está escolhido para o rig. E esse aqui ele não interfere não. Esse aqui ele não interfere não. Tá? Então, isso foi a minha preocupação com o NLA, ou seja, a preocupação que vocês limpem deixem o NLA limpo, né? E agora eu vou falar sobre o Bake, o Baked Action, que é uma outra forma de prever alguns erros de animação que podem acontecer com o seu modelo, tá? Pode acontecer com o seu modelo. Então, deixa eu limpar aqui a minha anotação e deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu quero voltar para o Double Sheet, para o Action Editor. Aqui, ó, minha personagem está andando. Opa, deixa eu ajustar o tempo aqui porque o ciclo está completo. Olha só, em teoria, esse personagem ele pode ser exportado assim, do jeito que ele está para Unity, tá? Então assim, eu posso exportar ele mesmo com os constraints, eu posso exportar ele para Unity que em teoria não dá nada errado, mas você pode ter errado a escala do personagem ou a escala do rig, ou pode ter escalas diferentes entre eles. Você pode ter esquecer de marcar alguma opção do FBX, ou sei lá, você pode interferir no rig de N formas e perder a informação do constraint. Se eu perder a informação do constraint, ou se eu alterar a informação do constraint, o meu boneco ele pode chegar na Unity com um defeito de animação. Então, por que que isso aqui acontece? Ó? Por que que isso aqui acontece? O meu constraint ele deixou de fazer efeito no Bone, né? Ou seja, o meu constraint deixou de fazer efeito no Bone. E na real, se eu for ver o que que eu gravei de animação nesse Bone aqui, ó, se eu for lá no editor de curvas e observar o que que realmente tem nesse Bone, ele não tem variação nenhuma. Tá? Nada nele tem variação. Ele é zero em todas as instâncias. Então, para que essa animação seja lida com a qualidade que eu fiz, eu preciso que o constraint faça uma alteração na posição dele. Mas a informação que eu tenho gravado aqui é zero em várias instâncias. Então, se você perder isso aqui no processo de exportação da FBX, ou se a relação entre
os targets e o bones alterarem, você estraga seu ciclo de animação. Quando que isso acontece? Isso acontece quando o rig e a malha têm escalas diferentes. Isso acontece quando a pessoa esquece de criar as relações de master. Ou seja, você não tem uma relação de master entre um bone de alvo e o bone do personagem, então você não tem uma coordenada comum entre os dois. E você pode chegar com N tipo de situações estranhas do personagem lá. Certo? Vocês entendem que isso, em teoria, não vai acontecer, mas que pode acontecer, e que o bake que eu vou passar é meio que para corrigir quando isso acontece, ou para evitar que isso aconteça? Ou seja, não é uma obrigação dar o bake, é talvez uma necessidade. É talvez uma necessidade. Tá. Então, olha só. O Baked Action, ele fica lá no NLA, ele faz parte do, dos processos do NLA, tá? Mas eu não quero puxar ele pelo NLA não, porque a gente não tem por que trabalhar com NLA. A gente pode ficar trabalhando com Dopesheet mesmo e com Action Editor e puxar o Bake de Action pela busca aqui, tá? Então eu vou digitar Bake de Action. Você vai ver que ele tem aqui a opção NLA, né? Bake Action. Na hora que eu clicar aqui, ó, ele vai me dar essa janelinha aqui, ó. Essa janelinha aqui, ela vai ter as informações que eu quero da Bake, né? Ou seja, qual que é o frame inicial que eu quero começar a gravar, qual que é o frame final do meu ciclo, de quantos em quantos frames eu quero criar um keyframe novo, quais bones que eu estou atuando, qual que é a base de cálculo que ele está fazendo, se ele vai limpar as relações de constraint, né? Ou se ele vai sobrescrever a ação atual, né? E qual que é os dados que eu estou trabalhando. São dados de pose ou são dados de objeto. Então, essa janela aqui, ó, é a minha configuração de bake. E a minha configuração de bake aqui, ó, lembrando, ela vai pegar o resultado dessa animação minha, né, e vai criar uns keyframes novos a partir do processo de bake dele, tá? Então, o que a gente tem que configurar aqui? O que é necessário configurar? Obviamente, a duração do seu action. Então, meu action aqui ele tem 33 quadros. Então, eu quero gravar esse tempo aqui. De quanto em quantos frames ele vai criar um keyframe? Né? Um step de 1 significa que ele vai andar um frame, criar um keyframe. Andar um frame, criar um keyframe. Isso é um step de 1. Como minha animação está toda nos ímpares aqui, ó, minha animação está toda nos ímpares, eu posso usar um step de 2, por exemplo. Eu posso fazer frame 1, aí ele vai dar dois steps. 1, 2, e vai gravar um keyframe. 1, 2, e vai gravar um keyframe. Então eu posso dar um step de 2 no meu bake. Né? Então, eu quero do frame 1 ao 33, e eu vou dar um step de 2 aqui. Aqui, ó, eu quero, na verdade, que ele grave no personagem inteiro. Então eu vou desmarcar isso aqui, ó. Eu não quero que ele grave só no bone selecionado, eu quero que ele faça no personagem todo. Eu tenho vários constraints no meu personagem e várias coisas que eu estou usando essa base de cálculo. Então, acho que não custa já fazer tudo de uma vez, tá? Esse aqui, ó, é que é um dos mais importantes para a gente.
O meu constraint, né, observa o seguinte, o meu constraint, ele está mudando isso aqui visualmente, mas ele não está mudando o valor. Ou seja, meu bone ele tem um valor de zero, mas visualmente ele tem uma outra relação de valor. Ou seja, existe uma rotação aqui que é a rotação visual dele, não é a rotação gravada dele. Então, eu quero gravar do 1 ao 33, um step de 2, todos os bones, e eu quero gravar o resultado visual da minha animação. Tá? Eu quero gravar o resultado visual dela. O Clear Constraints é uma opção que eu posso rodar quando eu estiver dando bake do meu último action. Quando eu estiver fazendo o meu último action, eu posso pedir para ele limpar todos os constraints, jogar eles todos fora, porque eles não vão ser mais necessários para aquelas animações. Tá? Eu não faço questão de limpar os parentescos, nossos parentescos foram feitos de forma correta, não tem necessidade de limpar ele. Né? E eu não quero sobrescrever a minha ação atual. Eu quero criar uma ação nova, principalmente porque eu quero que vocês vejam que vai ter duas ações no final. Né? Eu não quero correr risco de ficar os keyframes antigos misturados com os keyframes novos. Eu não quero nenhuma poluição. Eu quero um action novinho aqui. Então eu não vou marcar isso aqui também não. Aqui também não vou mexer nada. E, né, afinal de contas, eu estou gravando realmente a pose. E eu vou dar um OK aqui, ó. Eu vou dar um OK. Olha só, ele criou um action novo. Ele criou um action novo. Eu vou chamar esse action de bake do walk. Bake do walk. E vou preservar ele também. E você vai ver que assim, se eu tocar aqui, ó, e se eu tocar aqui, não tem muita diferença. Né? Então tá caminhando aqui. E tá caminhando aqui, ó. Mas, se eu desligar os constraints do meu rig, o meu patchwalk ele é totalmente dependente desses constraints. E o meu bake não. Ou seja, meu bake ele é tão independente dos constraints que eu posso apagar os constraints e eu posso apagar os targets também. Então, se eu der bake de todos esses actions que eu criei aqui, ó, né? Se eu der bake, eu vou fazer mais uns aqui, ó, F3, bake action. Esse aqui são 32 quadros. Visual Key, ok. Então, ele mantém as configurações de step para baixo, só de tempo é que ele não mantém, porque afinal de contas cada action seu é provável que tenha um tempo diferente. Então esse aqui é o Bake Angry. Que eu também vou preservar. Eu tenho o Breed. Né? O F3 ele mantém a última ação preservada também. Né? Então, eu estou sempre ajustando o tempo aqui. Né? Eu estou sempre fazendo um outset. Um outset preview range para poder descobrir qual que é o tempo da minha ação, tá? Então, estou sempre buscando esse valor aqui. Eu vou dar um bake do 1 ao 50. Esse aqui é o bake do breathe. É breath, na verdade. Ou algo assim. Aí eu vou pegar um dos idols só, não preciso fazer dos dois porque os dois são idênticos, na verdade.
F3, Baked Action. Lembrando que eu estou sempre tentando descobrir o meu tempo de action aqui, né? Ou seja, sempre fazendo o auto preview para descobrir. Então, Baked Action, do 1 ao 43. Então, esse é o Bake do Idle. Bake do Idle. E eu acho que nesse arquivo eu não tenho a corrida ainda. Eu acho que eu não tenho a corrida ainda. Eu não tenho a corrida ainda. Tá? Então, olha só. Eu fiz os bakes. E o que eu vou fazer aqui agora, eu vou apagar. Eu vou apagar todos os meus constraints. Então aqui, ó, eu tenho o bone do dedo do pé. Então eu vou apagar todos os meus constraints e vou apagar todos os meus targets também. Ou seja, eu não preciso de nenhum target mais. Eu vou inclusive colocar aqui o octaedro para a gente poder ver melhor a quantidade de bone que eu vou apagar porque eu dei bake. Todos esses controladores que eu criei aqui, ó, né? Ou seja, toda aquela confusão de bone que eu criei vai para o saco agora. Eu vou apagar o master também. Eu vou apagar o master também. Então, todos esses constraints aqui, ó, eu tô com 11 bones. Treze bones. E os actions continuam rodando. Ou seja, tem 13 bones a menos e eu fiz constraint só nos pés. Então imagina a quantidade de bone que eu não consigo limpar se eu tiver feito para braço, cabelo, cabeça, pescoço. Igual a gente sabe que alguns rigs estão assim, né, com um número absurdo de constraint. Então, é provável que o bake também deixe o resultado mais leve. Tá? Ou seja, eu consigo deixar o meu rig com menos informação. E ele ainda é editável, ou seja, eu ainda posso vir aqui e modificar esse action, ou seja, ele continua sendo um rig funcional. Eu posso usar ele para animar. Né? Deu para entender o bake por alto? Ah, Daniel, a sua pergunta sobre o espaçamento do frame step é muito relativo, cara. Eu gosto de colocar dois, porque aqui, ó, eu gosto de colocar dois. Isso é muito. Funcionou para mim e virou um hábito, né? Então, assim, isso não é uma regra. Aqui eu estou animando a 24 FPS. Quando chegar na Unity, eu vou para 60 FPS. Então quer dizer que eu vou ter um espaçamento grande na Unity. Ou seja, é 2 vezes e meia, né, 2 vezes e meio mais espaçado do que aqui. Então esse espaçamento de 2 que é aqui do Blender, né, esse espaçamento na verdade, de um frame só aqui, ó, ele vai crescer na Unity. Eu acho que se o movimento for muito simples, não tiver uma série de quebras que a gente acaba criando, talvez sim. Acho que depende muito da natureza do movimento. Tá?
E aí, vamos lá. Depois que eu fiz o bake, eu posso fazer o ajuste de escala do armature. Eu posso dar apply nas coisas. Porque agora eu não tenho mais a relação de distância de constraint e target. Então eu consigo dar um apply sem estragar o modelo se eu tiver a animação com bake. Então esse apply ele pode estar causando defeito no modelo antes, André. Então, se você tem diferenças de escala, ou seja, se o rig tem um tamanho e, e a malha é outro, e na hora que você manda para a Unity está dando erro, ou na hora que você dá um apply dá erro, então você um bake antes e limpar esses constraints, ou seja, fazer essa limpeza de constraints, pode te ajudar a ter esse apply. Talvez você tenha que dar o apply individual, tá? Talvez você tenha que dar o apply de cada um deles primeiro. Talvez você tenha que limpar o parentesco, dar o apply e depois você fazer o parentesco, né? Mas só o fato de não ter os targets já garante o acerto do apply maior, tá? Então, sim, respondendo você, você teria que fazer o bake de todos os ciclos para depois fazer o apply da escala do seu armature. Certo? Olha só, agora que eu fiz isso aqui, ó, eu tenho um monte de action aqui, ó, que eu quero limpar para fazer o meu FBX, tá? Então, aqui, ó, ou seja, eu dei o bake, né? O bake já foi feito. Então, foi feito um bake. Então, eu limpei os constraints. Limpei os constraints. E agora, então isso aqui já foi feito. Agora eu quero apagar, eu quero apagar os actions excedentes. Eu estou escrevendo na tela, porque na hora que estiver navegando no vídeo, dá para localizar mais fácil uma coisa ou outra. Então, eu quero apagar os actions excedentes. Ou seja, todos os actions que estavam associados aos constraints, eles não vão funcionar mais. Ou seja, eles não fazem mais sentido. Né? Se eu pegar aqui o Patch Idle, né? Ele não faz o menor sentido. Então esses actions eles não são mais úteis para mim, tá? Então eu vou tirar todo o action aqui que não tem bake, tá? Então eu vou vir aqui no Outliner, em Blender File, tá? Então eu vou pedir para ele mostrar o Blender File aqui para mim. No meu Blender File eu vou em Actions e vou selecionar os actions que eu não quero mais. Ou seja, aqui todos que estão com o nome Patch, né? Ou seja, que não são os meus actions de bake. Posso clicar com o botão direito e pedir para apagar, delete. Ele vai apagar da lista, ele vai apagar do arquivo. Ou seja, agora os meus actions aqui ó, são todos actions de bake. E todos estão funcionando. Tá? Eu vou salvar uma versão desse arquivo. Ou seja, esse arquivo eu não vou sobrescrever meu arquivo de Blender com constraint, não. Eu vou salvar uma versão, porque a versão que a gente faz com constraints ela é muito útil para animar. E sempre dá para você fazer um novo action e dar um novo bake, né? Sempre rola de você voltar na formação original. Mas para fazer o FBX, por exemplo, eu quero ter certeza que só os actions que eu quero usar no jogo é que estão aqui na lista. Eu não quero ter actions que não vão ser usados
nessa listinha não. Né? Action inútil, né? Action que não está associado ao personagem. Certo? Então aqui é bem simples, tá, gente? Aqui é bem simples. No Blender File, com o botão direito, você consegue apagar os actions. Tá? É um apagar bem mais agressivo. Ele não é igual a redução de usuários. Né? Ou seja, quando eu venho aqui e dou o Shift X aqui, ó, eu removo os usuários. Mas o action fica lá até eu salvar e fechar o arquivo. Então, às vezes, isso pode ser incômodo. Não, não, André. Quando não tem erro nenhum, você pode fazer um envio direto, assim. Se o seu arquivo está limpinho, está bem organizado, compensa você exportar o boneco direto para a Unity, porque isso elimina uma etapa de trabalho, né? Então, se você pensar no fluxo de produção, se seu rig, com os constraints, com né, com a formatação original, ele gera um FBX adequado para o jogo, então você não tem que fazer bake. Bake é uma etapa a mais de trabalho, né? Se não, seu rig não está pesando, você não tem que otimizar nada, então não valeria a pena. O bake tem que pensar o bake realmente como algo que talvez corrija o arquivo ou que otimize o peso do arquivo. Tá? Ele não tem que ser visto como uma obrigação, não, mas como uma ferramenta útil. Tá? Então, beleza. Isso aqui tá pronto para FBX? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Obviamente que eu só vou descobrir quando eu chegar na Unity, né? Ou seja, só quando eu chegar na Unity é que eu vou saber se isso aqui gerou o arquivo correto, tá? Só que, como eu sou muito doidão, eu vou salvar essa versão aqui como patbake. Patbake. E vou fazer, na verdade, eu vou fazer o FBX a partir do meu rig original, tá? Ou seja, eu vou pegar aqui o meu personagem, né? E vou fazer só a limpeza do NLA, né? Mentira, não vou fazer nada não. Vou fazer nada não. Vou direto pro FBX. Vou direto pro FBX, sem medo de ser feliz. Então, o que acontece? Vamos lá. Arquivo, exportar, FBX. Vamos lá. Qual que é a primeira consideração que eu vou fazer sobre fazer um FBX? A minha primeira consideração é que vocês não façam. Deixa eu colocar aqui sempre no topo. Não façam da pasta de assets do projeto da Unity repositório de arquivo de Blender. Então, vocês não vão colocar .blend aqui nessa pasta. Nem nessa pasta. Os .blends não devem estar na mesma pasta que seu projeto de jogo. Salva seus .blend fora do projeto. Tá? Salva fora do projeto. É muito importante que quem está produzindo os modelos, quem está criando os modelos, faça as atualizações, as modificações, sem interferir nos FBX que estão sendo usados no jogo de forma direta. Tá? Então, não mantenham os blends dentro
da pasta de assets ou dentro da pasta de projeto, tá? Dentro da pasta de projeto da Unity. Mantém separado, tá? Previne muito erro se você fizer o FBX à parte e você copiar manualmente o FBX lá. Deixa os artistas putos da vida porque eles estão tendo que copiar o arquivo e subir, mas isso é bom para a saúde do projeto. Isso previne um monte de erro de corrupção de arquivo. Tá? Então, essa é a primeira consideração que eu tenho. Assim, tá? A segunda consideração que eu tenho na hora de fazer o FBX é sobre o painel include. Tá? Aqui, ó, no include, eu tenho como limitar o meu processo de exportação para os tipos de objeto que eu quero, né, que é Armature Mesh. Ou seja, eu consigo mandar sem lâmpada, sem câmera, sem empty e sem outros arquivos. Mas, porque eu fiz design de rig, eu tenho aqui no meu arquivo de Blender um monte de modelo que não faz o menor sentido ir para Unity. Nada disso faz sentido ir para Unity. E é muito objeto. Então, para prevenção de erro, a gente vai selecionar os objetos que a gente quer mandar. Tá? Ou seja, você seleciona os objetos que você quer mandar. E, na hora de exportar o FBX, você não só vai marcar apenas o que você quer, mas também vai marcar que você quer só os objetos selecionados ou só a coleção ativa. Mas, mesmo na coleção ativa, você pode ter objetos escondidos que você não lembra que eles estão lá. Acontece. Acontece demais. Você vai na coleção ativa e você deu hide no objeto e só na hora que chegar antes você fala assim, ah tá, esse objeto está aqui. Né? Então, a seleção te obriga a ver o que você está mandando. A seleção te obriga a observar o que você está mandando. Então, objetos selecionados é importante. Segunda configuração aqui, ó, em Transform, dependendo de como você está programando seu jogo, ou de como você está lidando com os eixos na Unity, você vai querer que o Z positivo fique para frente, e não o Z negativo. Isso pode acontecer. Você tem que trocar de Z negativo para Z positivo. Tá? O Y positivo já está para cima, na Unity o Y positivo é para cima. Tá? Isso é uma coisa interessante. Geralmente em motor 3D, Y positivo é para cima, e em motor 2D, Y positivo é para baixo. Tá? Isso é uma coisa que acontece demais. Você pega Game Maker, por exemplo, Y positivo é para baixo. A gravidade é valor positivo de Y. Na Unity não. Valor negativo de Y, que é a gravidade. Tá? Então, eu vou fazer esse ajuste aqui. Eu não preciso fazer nada em geometria, mas é bom lembrar que o Blender aplica os modificadores, com exceção do Armature. Tá? Ou seja, se você colocou Mirror, Subsurface, Array, Skin Modifier, todos esses modificadores, o padrão é que eles sejam aplicados. Tá? E se você desmarcar isso, você pode, às vezes, sumir com parte do modelo, ou alguma coisa que você fez não acontecer. Então, é bom lembrar disso na hora que estiver modelando. É, inclusive, a razão pela qual, no primeiro período do curso de jogos, a gente não ensina modificador no primeiro período, porque corre um risco enorme dos alunos perderem a contabilidade dos triângulos e do peso dos arquivos, porque basicamente ele não lembrou que aqueles modificadores estão gerando mais malha, né? Estão gerando mais conteúdo. Tá?
Em Armature, eu quero fazer uma modificação. Eu quero tirar essa opção aqui, ó. Essa opção Add Leaf Bones, essa opção é uma opção que a Unreal precisa, né? Para Unreal desenhar um bone, a Unreal precisa para desenhar um bone, no final de cada cadeia de bone, ela precisa de um outro bonezinho. Então, esse bonezinho aqui que eu adicionei, você pode adicionar automaticamente como leaf bone. Então, a Unreal precisa disso para poder desenhar os rigs dela. E a gente não precisa para Unity. Então, isso é informação adicional que eu não preciso dela. Tá? Então, na hora de fazer um FBX, na hora de fazer um FBX, eu estou fazendo o quê? Eu estou pedindo, só fechar aqui mais uma vez, só para vocês verem aqui. Eu estou selecionando todo o meu personagem. Eu estou marcando objetos selecionados, só Armature e Mesh. Vou colocar o Z positivo para frente. Isso pode ser útil, pode não ser útil. Eu vou manter isso aqui do jeito que está. Vou tirar os leaf bones. E olha só, olha que interessante. Quando você faz um FBX, você dá bake de animação. Basicamente, essa é a verdade. Quando você faz um FBX, você está dando bake nos actions. É o que está acontecendo. Então, aquele bake de action que eu estou fazendo lá, se eu não fizer, ele vai ser feito depois. A razão para eu fazer ele antes é, em parte, o controle que eu tenho dentro do Blender de como é o resultado desse bake. Ou seja, esse resultado desse bake que eu estou fazendo no Blender, ele é mais preciso para mim do que esse aqui que eu não tenho muito acesso, né? Ou seja, eu não tenho tanta configuração aqui e nem vou ver o resultado dele até chegar na Unity. Então, se está dando erro no seu rig, se o seu rig não está comportando do jeito que você quer, talvez seja esse bake aqui que está dando errado. Esse bake que não tem muito controle. Então, por isso que eu passei o outro bake. Você tem um bake com controle. Tá? Mas vai ter bake. Não tem como fugir do bake. O bake vai acontecer. Tá? Então, aqui, ó, se eu esqueci de lidar com os NLA strips, eu posso desmarcar aqui. Ó. Ou seja, eu posso tirar o NLA por aqui. Ó. Eu posso fazer isso. Tá? Aqui ele já está levando todos os actions, então ele não precisa de duas camadas de exportação de action. Tá? Isso aqui pode variar também de projeto para projeto. Tá? Eu estou colocando keyframe em todos os bones, ou seja, aqueles bones que eu não animei, eu quero ter certeza que o zero dele está gravado. Ou seja, que o zero dele é uma informação que a Unity pode usar como cálculo para interpolação. Principalmente quando você estiver misturando uma animação com a outra. Tá? Então eu vou querer isso aqui sim. Vou querer todos os actions. E eu vou. Tipo assim, eu quero o keyframe inicial e o keyframe final preenchido de fora a fora. Ou seja, eu quero o primeiro e o último keyframe marcado. Dependendo do projeto que você vai trabalhar, as pessoas vão pedir para você desmarcar isso aqui. Isso varia muito de projeto para projeto, como estão sendo feitas as misturas dos actions, ou como que a pessoa está lidando com a informação. Mas, no geral, a gente não tem problema de manter
esse início e esse final todo gravado, tá? Isso é útil pra gente, não é informação inútil, não, tá? Isso varia mais das configurações de um projeto para outro, tá? Aqui eu vou exportar esse FBX, ou seja, eu criei um FBX de um rig que tem os constraints, né? Então, então meu rig aqui ele tem os constraints, mas eu dei bake desses constraints, ou seja, foi dado o bake deles, tá? Eu vou pegar o meu arquivo de FBX, né? Eu vou lá onde eu fiz ele. Então eu tenho aqui o meu FBX que eu acabei de criar. E eu vou despejar ele aqui na Unity. Eu quero colocar ele na pasta de personagem. E aqui, ó, se eu vier aqui você vê que, tipo assim, tá funcionando. O bake aqui funcionou, tá vendo? Aonde que o bake não funcionou aqui, né? É... E aí vocês vão ver que eu sou chato toda a vida, né? É... No pé. O bake do pé ficou tremendo. De novo, essas coisas dependem muito de jogo para jogo. Se o player vai ver isso, ou seja, se o player vai ver isso, será que não é o problema não é que o meu jogo tá ruim, não? Será que não tá olhando para coisa errada, né? Mas se eu der bake, talvez essa tremidinha saia, né? Se eu mesmo fizer o bake. Mas os actions estão funcionando aqui. Estão tirando essa trepidada do pé, né? Isso em parte é porque o Bonnie ainda tá lá, né? Fazendo alguma influência. Eu não tirei aquele Bonnie. É... Tá vendo? Ou seja, esse rig aqui, essa a corrida que eu não animei. Esse é meu walk. Então, assim, na real não deu errado, sabe? Na real, eu não preciso eu não precisava do bake, né? Na real, eu não precisava do bake. Mas, eu quero conferir como que tá o meu bake. Olha só, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, só para vocês verem. Foi no. Vamos lá. Aqui, ó. Dá para ver que o pé tá firminho, ó. O pé tá firminho. Se eu der um bake aqui, ó. Se eu der um bake desse action aqui, né? Eu vou dar um bake aqui, ó. Certo? E eu vou tocar esse action aqui, ó. O que vai acontecer aqui? No. Eu vou pegar meu parte. Então, assim, o meu bake aqui tá firme. Tá vendo? Então, assim, o bake que eu tô tendo aqui tá tendo um resultado melhor do que o bake de lá. Esse foi o grid, né?
falando, o bake que tá me dando um resultado mais preciso. Deixa eu pegar aqui o meu pat bake aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Então, eu consigo fazer um bake mais preciso pelo Blender. Deixa eu exportar aqui um FBX. Object Mode. Eu quero selecionar todo mundo. Então, quero selecionar todo mundo aqui. Exportar um FBX. Mesh Armature, objetos selecionados. Z para frente. Geometria normal. Armature sem leaf bones. Sem NLA. E esse é o pat bake. Ou seja, eu criei eu criei um outro FBX aqui, ó, que eu vou jogar aqui na minha pasta de personagens, que é o pat bake, que eu esqueci de mandar todos os actions, né? Mas tudo bem. Eu quero ver só esse aqui. Ou seja, ele não está tremendo o pezinho. Ele não está tremendo, sabe? Ele está suavizado, mas não está tremendo. Então, deixa eu ver o que eu fiz de Port FBX. Ah, não, tá todos os actions aqui. Aquele, não, ele reconheceu os nomes dos actions. Então, o ideal seria que eu tivesse limpado um personagem antes de jogar o outro. O ideal que eu tivesse limpado um. Então, vamos jogar fora todo mundo. Vamos jogar fora isso aqui. Diga, Nathan. Não, viagem. Opa, eu vou tentar minimizar. Diga, Nathan, você tem uma dúvida? Aliás, vocês podem perguntar, viu, gente? Eu tô falando aqui as coisas da teoria, mas vocês podem perguntar, tá? Tem né, essa rigidez, assim, eu falo, vocês escutam, não. Tá? É... Ô, Dan, o Nathan mandou uma mensagem que tem que abaixar o scroll. Oi? O Nathan mandou a mensagem, só que o seu scroll não tá baixado, não Ah, tá no final. foi mal. Desculpa. O bake, esse bake que é o bake da hora de exportar, ele é inevitável. Ele é inevitável. Tipo, ele faz parte do processo de criar o FBX. O lance é que quando você faz o bake antes, você faz uma base de cálculo mais precisa. Tá? Eu não sei nem por que eu não. Por que meu.
Meus actions não foram. Eu vou fechar aqui esse aqui. Vou limpar. Uma outra coisa que acontece com. Deixa eu só. Actions. Uma outra coisa que é uma sugestão, que vocês não precisam fazer ela obrigatoriamente para o curso aqui, mas é algo que é interessante vocês saberem. Isso aí, quem me passou essa informação foi o Fantini. É que uma boa estratégia para trabalhar com animação na Unity é você ter um arquivo só do rig e da malha, sem as actions, exportar um FBX que é só o rig e a malha, e exportar cada action como um FBX separado. Então, isso é uma estratégia que parece boa, assim, parece bem usada no mercado assim, de trabalho. A gente não tem muita necessidade de fazer isso, não, e isso acaba gerando um trabalho enorme para a gente agora, nesse período, né? O benefício, Nicolas, é você transitar com os actions entre personagens e fazer edição do FBX. Então, sem contar que debugar fica mais fácil. Debugar action que deu problema, atualizar os bugs. Então, como gestão de conteúdo é muito útil. Tá? Mas, de novo, isso gera um trabalho enorme para a produção, porque você imagina que você criou todas as animações num arquivo só, né? Você ter que sair criando esses FBX separados, principalmente a gente que faz os jogos num período muito curto, né, muito acelerado, é um trabalho que a gente não consegue gerenciar bem dentro do nosso semestre. Assim. É algo que talvez para o TCC já seja interessante. O TCC já pode projetar o processo de animação já pensando nisso. Né? Mas no TI é muito corrido, é mais difícil de lidar com essa quebra de informação. Tá? Pessoas, a parte básica da aula de hoje era essa mesmo. Tipo assim, essa ela era a parte fundamental da aula de hoje. Né? Então aqui, ó, ter o personagem separado, tá vendo? Sem os actions. E depois vir com os actions. A estratégia que a gente tinha falado mais cedo. Então, essa é a parte teórica que eu tinha que falar hoje. É a parte é, da teoria da aula de hoje. Alguma dúvida a respeito desse tema, desse assunto? Tá. Então, ó, eu vou relembrar. Essa aula, ela está gravada aqui no Canvas. Eu estou gravando ela também pelo OBS Studio e eu vou subir ela no meu canal do YouTube na sequência. Ou seja, terminando aqui, eu já vou pegar essa gravação e já vou dar upload para vocês lá né, no meu canal do YouTube. Então vai ficar acessível nos dois lugares. Tá? Eu vou subir sem corte, ou seja, vai ser a aula inteira sem edição nem corte, para poder incluir as coisas todas. Tá? E agora, na sequência desse assunto, o que a gente tem que ver
são algumas coisas de gestão de ciclo para Action, assim. São algumas coisas que são úteis para gestão de ciclo. Que é o caso do pulo, que é legal separar, né? Algumas configurações dessas, assim, tá? Mas isso já é uma coisa que a gente pode ver em cima do que vocês já estão produzindo, assim, do que vocês já estão trabalhando, né? E a gente pode também usar o resto do nosso horário aqui para ver os ciclos, né? E tirar dúvidas a respeito disso, tá? Mas eu vou parar aqui. Eu vou parar a gravação para ter separado esse assunto do FBX, do NLA e do Bake e ter um vídeo separado só com isso. Então eu vou pausar a gravação aqui, ó, e vou parar ela aqui também.